E aí, pessoas, mais uma vez, exatamente, eu sei que você está com saudade dessa voz belíssima, desse cara bonito, biologia com o professor Adalto Neto, aqui no Meta. Isso, mantenha a sua meta, os seus estudos, sim, você vai ter que manter, porque o seu sucesso, o seu futuro, ele será alcançado. Legal? Hoje nós estamos ainda falando de biologia celular, um assunto imenso, só que agora nós vamos voltar a falar um pouco mais de osmose. Vamos estudar um pouco, por exemplo, os chamados modelos osmóticos. Os modelos osmóticos, eles são interessantíssimos, são importantíssimos, porque a osmorregulação nada mais é do que a manutenção de um controle de entrada e de saída de água das células. É importante que a gente entenda que a água, lembrando lá da biologia molecular, a água ela é o biocomponente mais abundante das nossas células. Logo, eu preciso manter, sim, o que a gente chama de homeostase dos chamados fluidos corporais. Esses fluidos corporais a gente já sabe, nada mais são do que a água mineralizada. Então nós temos o que chamamos de equilíbrio eletroquímico. Quem é que realiza essa fisiologia, esse controle fisiológico? O nosso sistema renal, o sistema excretor, melhor dizendo. O sistema que vai coordenar, regular os níveis de fluidos corpóreos. Mas, Adalto, é tão importante assim? Muito importante. Imagine, o sangue, ele tem mais água, é mais líquido do que qualquer outro tecido. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o sangue que circula, claro, ele circula dentro da água. Adalto, o tecido sanguíneo tem mais água? Não. O tecido sanguíneo ele tem muita água na sua composição. Lembra que tecido é formado por células e também por interstício. O tecido cujas células têm mais água, o tecido nervoso, já é um palco para uma nova história, um novo tipo de assunto que a gente ainda vai ver no módulo 1. Beleza? Hoje nós vamos falar, portanto, dos modelos osmóticos. Com relação aos modelos osmóticos, nós vamos perceber que as hemácias são, como eu acabei de falar, do sangue, são as células que nós utilizamos para explicar a osmose animal. Então, por exemplo, aqui a gente observa uma hemácia que se encontra em isotopia, ou seja, ela está em equilíbrio dinâmico com relação aos seus meios. O meio externo e o meio interno, portanto, estão em homeostase. Quando colocamos essa hemácia, por exemplo, em um meio, como a gente está vendo, menos concentrado do que ela própria, a gente percebe que se o meio está menos concentrado e ela está mais concentrada, lembra onde eu tenho maior, por exemplo, concentração de soluto, obviamente eu terei maior aporte de água, maior entrada de água. Lembra dos processos de difusão simples da osmose, que é o transporte da água para um meio de maior concentração do soluto. Ela sai de onde tem mais moléculas de água para onde tem menos moléculas de água, porque eu vou ter uma quantidade maior de soluto. Nesse caso, quando as células chamadas hemácias, que já se encontram em um ambiente líquido, estão em um ambiente que é menos concentrado do que elas mesmas, obviamente, né, se o ambiente é menos hipotônico, menos hipo para baixo, é óbvio que ela se torna mais concentrada. Logo, a água ela entra na célula. Como as hemácias não têm núcleo, são células simplificadas, vão se encher de água e estouram. Observe aqui no desenho esquemático que você tem uma hemácia que está lesada, está rompida. É o que a gente chama de hemólise. É um evento, né, que ocorre justamente por causa de uma entrada excessiva de água. A hemólise recebe outros nomes. A gente pode chamar de citólise ou também de plasmoptise. Agora, quando você olha, por exemplo, essas hemácias sendo colocadas em um meio que é mais concentrado do que elas, se o meio tem maior concentração, pense comigo, o seu ambiente interno está menos concentrado do que o meio, que é mais. Lembra? Mais. Isso, hipertônico. Logo, observe a hemácia, ela fica murcha, porque a água sai da célula. Então, se a água sai, ela vai diluir o meio. Ok? Chamamos esse tipo de fenômeno de crenação. Então, se você pega uma gota de sangue, põe uma lâmina, põe água nessa região de gota,
E vai lá no microscópio, a gente vai ver que dependendo das variações dos meios, nós conseguimos enxergar no microscópio óptico, inclusive, as hemácias embolizando. É mais difícil ver a grenação, mas as hemólises a gente consegue perceber. Tranquilo? E é assim que nós vamos mantendo a nossa fisiologia cardiovascular, no caso, em relação ao comportamento osmótico das células. Agora, quando nós estudamos a osmose no modelo vegetal, aqui nós precisamos fazer algumas referências. Observe, as células vegetais, como vocês estão vendo aqui no esquema, elas apresentam alguns constituintes que são diferentes das células animais. O constituinte, por exemplo, externo, mais importante é a parede celular. A parede celular é uma parede mecânica, ou seja, ela é uma parede que vai manter o volume citoplasmático. Legal? Observe que dentro da célula vegetal nós temos uma organela chamada vacúolo, que é também delimitada por membrana chamada de tonoplasto. Esse vacúolo, lembre dele na osmose vegetal. Por que, Adalto? Porque é justamente esse vacúolo que vai aumentar ou diminuir no momento em que a célula está enchendo de água ou perdendo água. Certo? É óbvio que, portanto, em função da presença desses componentes, nós vamos ter uma osmose que vai ser controlada por diferenças de pressão. Pressões internas, que nós vamos chamar de forças de sucção ou forças osmóticas, pressões osmóticas, sucção interna, eu vou puxar água, o vacúolo principalmente é o responsável por isso, assim como se ele puxa água, ele aumenta o seu volume, é óbvio. E quanto mais água no seu interior, mais cheia a célula se encontra. Adalto, eu posso já deduzir que se eu tenho um vacúolo aumentado, está cheio de água, é porque o meio em que aquela célula se encontra é hipotônico, é exatamente isso. Legal? Então, em função disso, nós temos uma osmose vegetal interessante. Quando falamos da parede, observando aqui nessa imagem aumentada, dá para a gente entender a pressão osmótica do vacúolo e dá para a gente entender também essa pressão aqui contrária, que é justamente a pressão exercida pela parede celular. Nós vamos chamar essa pressão que é exercida pela parede de pressão da membrana esquelética, que a gente representa com a letra M, ou simplesmente pressão de turgor. É uma pressão de resistência, é uma espécie de força de resistência. E, portanto, a minha osmose vegetal, ela será uma resultante dessas pressões, que nós vamos chamar, olha, resultante, resultado, resíduo, déficit. É o déficit de pressão de difusão, certo? Ou seja, um déficit que é o resíduo das diferenças de duas pressões. A pressão de entrada, pressão osmótica, e a pressão contrária, que seria uma pressão de saída, de resistência, que é a pressão de turgor. Na boa, colocando isso num esquema de equação, você tem a equação dPd igual a PO menos PT. Podemos também observar essa outra equação, que é muito conhecida também. O déficit de pressão de difusão é sinônimo de sucção celular, que é essa resultante, que é igual à pressão osmótica, só que agora a gente usa a sucção interna, SI, menos, porque é uma diferença, é um déficit, menos M, que é a resistência da membrana ou pressão de turgor. Essas equações, as duas, né, são duas equações que podem cair na sua prova. Legal? Com relação à osmose vegetal. Adalto, é por isso que a gente, quando olha uma planta, aquelas plantas imensas, uma sequoia, por exemplo, uma sequoia dendrogigante, uma planta que atinge mais de 100 metros de altura, uma araucária, são plantas que vão trazer água do solo. Diante dessas diferenças de pressão, portanto. Ok? Se ligou? Beleza. Então vamos lá. O que vai acontecer? Portanto, quando eu pego essa célula que vocês estão vendo aí e ponho essa célula num ambiente menos concentrado, eu já sei, a água ela entra, né, Adalto? Exato. Veja como é que ela fica. Cheia de água.
Observe o vacúolo, isso tudo em azul. Eu fiz de propósito para que você observe que o vacúolo ele enche totalmente de água. Se ele está cheio de água, ele obviamente aumenta esse volume interno celular. Ah, Dalton, então se ele está aumentando esse volume interno, a minha pressão de resistência está aumentando. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Eu vou ganhar resistência e diminuir essa entrada de água. Certo? Então observe, a pressão de resistência vai aumentando e a sucção interna tende a diminuir, até que vai chegar o momento em que essas duas pressões elas vão se igualar. Quando isso acontece, se a gente põe, por exemplo, nas equações, quando há uma igualdade das pressões, PO igual a PT, é sinal de que, naquele momento, a célula não pode mais receber nenhuma gota de água. Ou seja, DPD igual a zero. Ou SC igual a zero. Portanto, pressão osmótica, sucção interna, igual a pressão de turgor, que é a pressão contrária, também pressão de membrana, de resistência da parede celular. Quando isso ocorre, as células elas estão túrgidas. Túrgidas. Isso é o que a gente chama de turgência. Lá na fisiologia vegetal, a gente vai perceber que isso acontece, por exemplo, quando os estômatos, que são órgãos de arejamento, eles se abrem, ficam bem abertos, justamente para eliminar o excesso de água. Legal? Lá na frente a gente vai ver isso, módulo 2. Legal? Quando a gente põe essa célula agora numa situação contrária, o meu meio passa a ser hipertônico, ou seja, mais concentrado fora do que dentro. Se isso acontece, é claro, você já sabe, a água vai sair do vacúolo. Se a água sai do vacúolo, qual é a consequência, pessoinhas? Muito bom, o meu vacúolo ele diminui. E observe aqui no meu desenho esquemático, o vacúolo diminui e a célula murcha, mas a parede celular mantém-se. Não se esqueçam disso, mantém-se, ok? É importante esse detalhe, vocês vão ver o porquê daqui a pouco. Colocando na minha equação, quando essa célula está murcha, ela é chamada de plasmolizada. Ora, se ela está murcha, não se esqueça, é porque você não tem pressão de resistência. PT ou M iguais a zero. Logo, se PT ou M iguais a zero, como vocês estão vendo aqui nas equações, isso significa dizer que o déficit de pressão de difusão vai ser igual à pressão osmótica. Assim como, mesma coisa, a sucção celular será igual à sucção interna. Certo? Eu não tenho pressão de resistência. É claro, a água está saindo. Muito bom. O Adalto, mas a bichinha, a célulazinha pode morrer. A célula ficando murcha, vai desidratando. Se ela vai morrer, o que eu posso fazer? Sim, eu posso ter um retorno ao meu estado de, que a gente chama de flacidez da célula, um estado de equilíbrio, né, da isotonia celular, ou seja, de equilíbrio das concentrações. Isso é chamado de deplasmólise. A deplasmólise, uma célula plasmolizada, ela ganha água até voltar a ser uma célula flácida. A gente geralmente em laboratório faz esse tipo de experimento, colocando essas células em meio aquoso. Pega lá uma célula que foi plasmolizada e põe ela em um ambiente neutro, ambiente com água, ela volta a ganhar. Volta a ganhar aquilo que perdeu, certo? Aquilo que perdeu. Agora, existe uma situação, inclusive, importante para a nossa realidade. Nós temos uma situação aqui, na nossa realidade, interessante, onde as nossas plantas elas são muito bem adaptadas a um ambiente seco. São plantas xerofíticas. Mas se o ambiente é muito seco, se há, portanto, carência de água, se há, portanto, né, uma tendência de perda de água, como a gente está vendo aqui, as células elas vão viver murchas e essas plantas vão morrer. É claro, uma seca muito longa, onde a gente tem um período de estiagem muito longo, a gente vê que a nossa vegetação ela morre. Tanto é que aqui, na Caatinga do Tupi, chamado de floresta branca, né, mata branca, porque é uma mata que não é verdejante. Nós temos as plantas ressecadas, mortas, justamente pela perda excessiva de água e a morte da própria planta. Mas mesmo assim há uma adaptação interessante. Observe, as células aqui elas estão perdendo água. No entanto, quando você olha a célula que está murchando, você vai ver que a parede celular e a membrana plasmática mantêm-se unidas. Isso faz com que você tenha uma perda menor de água.
O Adalto, o que acontece com a parede celular? Essa parede, nesse momento agora, ela mais vai proteger a célula para que ela não murche do que propriamente criar resistência. Ou seja, você vai mudar o sentido daquela força lá da parede, da membrana. Quando você põe isso por exemplo, em uma equação, a equação da osmose vegetal, nós vamos perceber o seguinte: sucção celular é igual a sucção interna menos M. Ou seja, se é menos M, se a gente for reescrever essa equação, a gente pode reescrever assim: sucção celular é igual a sucção interna menos mais M. Ou seja, menos mais M significa dizer que essa pressão normalmente é uma pressão positiva de resistência. No entanto, quando há essa situação, essa pressão ela modifica, ela se inverte. E quando a gente inverte, é importante a gente lembrar que eu inverto o sinal de mais M passa a ser menos M, como vocês estão vendo. Então a equação fica SC igual a SI menos M. Matematicamente, e aí eu mando um abraço ao meu querido amigo Pedro Norberto, menos com menos é mais, é isso mesmo. E, portanto, essa equação passa a ser uma equação específica da osmose vegetal de plantas xerofíticas. É o único momento onde você mantém, portanto, uma perda de água praticamente reduzida. As cactáceas, inclusive, conservam essa água durante um bom período de estiagem, ok? Muito bom, mais uma vez aqui com vocês, falando de modelos osmóticos. Nós vamos nos encontrar sempre, até o seu sucesso. Valeu, pessoas, até a próxima. Tchau, tchau!